Foi São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis e das promessas perigosas. Em um mundo onde até a fé parece ter preço, há um nome sussurrado nos momentos mais sombrios. Quando todas as portas se fecham, quando o médico diz, não há mais nada a fazer, quando a dívida é grande demais, quando a prisão parece certa, ou quando o coração sangra por um amor que foi embora, é aí que ele aparece. Herdei São Judas Tadeu, o santo dos desesperados, o apóstolo das causas impossíveis, o intercessor dos que já não têm mais a quem recorrer, mas nem sempre foi assim. Carquíbulo, o nome que foi temido Judas, esse nome carrega maldição. Quando falamos dele, o mundo pensa em traição, em beijos falsos, em 30 moedas de prata. Mas esse Judas não era o traidor. São Judas Tadeu era primo de Jesus, irmão de Tiago e um dos 12 apóstolos. Chamado de Tadeu, para não ser confundido com Judas Iscariotes. Ele passou séculos escondido na sombra do nome maldito. Por isso, durante muito tempo, os fiéis tinham medo de invocá-lo. E isso fez com que ele se tornasse o esquecido entre os santos. O invisível. E assim, paradoxalmente, ele se tornou o protetor dos esquecidos, dos invisíveis, dos aflitos, dos que têm vergonha de pedir ajuda. São Judas Tadeu é o último refúgio antes do colapso. Premiu o poder da fé desesperada. A devoção a São Judas Tadeu cresceu nos becos, nas casas humildes, nos hospitais, nas celas frias de presídios, em altares improvisados ao lado de velas e promessas escritas à mão. Sua imagem é clara. Ele segura um bastão de peregrino e no peito carrega a imagem de Cristo, símbolo de sua missão. Mas seu olhar, o olhar de São Judas Tadeu é diferente. Ele não julga, ele entende. Quando todos os santos já foram invocados, quando a última vela se apaga e a fé ameaça morrer. É para ele que os fiéis se voltam. Oferendas e promessas. A relação com São Judas Tadeu é direta, simples, sem cerimônia rebuscada, mas exige uma coisa: cumprimento de promessa. Ele é um santo que responde rápido, mas também cobra. Quem pede e não cumpre, conta-se, perde tudo o que foi conquistado. E mais. Oferenda popular, pão caseiro, símbolo da partilha e da multiplicação. Uvas ou vinho tinto, representando o sangue e a união. Vela verde, mula esperança e renovação. Moedas de valor simbólico, número 9, seu número sagrado. Copos de água, purificação e canal energético. Esses elementos costumam ser deixados em um altar, geralmente montado na cozinha ou próximo da entrada da casa onde o santo pode ver quem entra e sai. Durante 9 dias, novena, o devoto reza com fé, repete seu pedido e oferece aquilo que prometeu. Seja um alimento, uma doação, uma mudança de vida ou simplesmente divulgar o milagre, como é tradição entre seus fiéis. A novena de fogo. Em muitas regiões do Brasil e do México, a novena de São Judas Tadeu é feita acendendo uma vela por noite durante 9 dias. Sempre ao entardecer, fazendo o pedido e deixando a oferenda diante da imagem do santo. Mas há quem diga que em rituais mais profundos, a vela deve ser ungida com azeite e mel, e o pedido escrito à mão deve ser queimado no último dia, para que a fumaça leve o clamor diretamente ao santo. E segundo relatos populares, funciona. Pedi a São Judas para salvar minha filha de uma cirurgia. Fiz a novena, prometi doar 10 cestas básicas se ela saísse viva. No dia do procedimento, o médico cancelou. O tumor tinha sumido. Depoimento anônimo, São Paulo. Estava preso injustamente. Escrevi o pedido em um lenço. Deixei com minha mãe. Ela fez a novena. 9 dias depois, o juiz me soltou.
Detento libertado, Belém do Pará. Histórias como essas se espalham como fogo em palha seca, porque São Judas Tadeu não é um santo de vitrine. Ele é de campo, de guerra, de batalha espiritual. Sincretismo, onde o santo encontra os orixás. Na Umbanda e no Candomblé, São Judas Tadeu é sincretizado com Oxumaré, o orixá do arco-íris, da renovação, da riqueza e do ciclo eterno da vida e da morte. Oxumaré é o que movimenta, o que transforma, o que sobe e desce como a serpente sagrada. E isso casa perfeitamente com a energia de São Judas, que leva o devoto do abismo à esperança, da escuridão à luz. É comum que, em casas de santo, o dia 28 de outubro, dia de São Judas Tadeu no catolicismo, também seja celebrado com comidas, danças e oferendas a Oxumaré. Ambos pedem respeito, e ambos respondem rápido, quando o pedido vem da alma. Do São Judas Tadeu, parte 2. Milagres ocultos, promessas queimadas e o poder escondido no desespero. São Judas Tadeu não é um santo comum. Ele é o confidente dos desesperados, o fiador das promessas impossíveis. Mas seu poder não está apenas na fé, está no imenso medo que antecede a fé. Naquele momento em que a alma grita e não tem mais voz. Quando se quebra o orgulho e o devoto se ajoelha não por costume, mas por necessidade. E é nesse instante, no fundo do poço, que ele se move. Promessas queimadas, a ira do santo. As promessas feitas a São Judas Tadeu não são apenas votos espirituais, são pactos, laços, juramentos silenciosos que unem a alma do fiel ao coração do santo. Diz a tradição popular que aquele que pede algo a São Judas e não cumpre o que prometeu, cai em ruína. Há quem conte de empresários que cresceram após uma promessa, mas esqueceram de pagar a cesta prometida. Em poucos meses, falência. Ou de mães que prometeram divulgar milagres em nome dele, mas se calaram. Resultado: doença, perda, tormento. O santo não castiga, dizem os fiéis, mas faz questão de te lembrar do que você esqueceu, porque para ele o valor não está na grandeza da oferta, mas na verdade que carrega. Março. Milagres invisíveis. Há milagres que são visíveis: a cura, a liberdade, o dinheiro inesperado, o reencontro. Mas há os milagres que ninguém vê, mas que são os mais poderosos: o coração que volta a bater por alguém, o perdão que brota do nada, o suicídio que é evitado por um sonho com um homem de túnica verde, com um bastão na mão e olhos calmos, o carro que não bate por segundos, a carta que chega no momento certo, a intuição que diz: espera mais um dia. Esses milagres não viram manchete, mas salvam vidas, e eles são a assinatura de São Judas Tadeu. Ritual do alimento, oferenda para abrir caminhos. Muitos praticantes de rituais populares combinam a fé católica com práticas espirituais antigas. Com São Judas Tadeu, uma oferenda simbólica feita com fé pode mudar o rumo de uma situação. Oferenda com alimentos. Ingredientes: 1. Pão doce caseiro, ou comprado, mas de boa qualidade. 1 taça de vinho tinto. 1 vela verde. 1 vela branca. 1 prato raso branco. Papel e caneta. Como fazer? 1. No centro de uma mesa ou no chão, coloque o prato com o pão. 2. Ao lado, posicione a taça com vinho. 3. Acenda as velas, verde à esquerda, branca à direita. 4. Escreva seu pedido no papel. Seja direto e sincero. Coloque sob o prato. 5. Fique em silêncio por 7 minutos. Depois, leia seu pedido em voz alta e diga: São Judas Tadeu, meu advogado fiel, receba meu clamor. Importante. Essa oferenda deve ser deixada por 3 dias. Depois, o pão pode ser dado a animais ou colocado aos pés de uma árvore.
jamais jogado no lixo. O vinho pode ser despejado em terra limpa. Esse ritual é simples, mas poderoso, e sua eficácia se baseia em 3 pilares: fé, respeito e intenção. Dá altares ocultos. Em muitas casas do interior do Brasil, existe um costume: montar um altar para São Judas Tadeu, atrás da porta da cozinha, embaixo da escada. Locais ocultos onde poucos veem. Ali, o santo trabalha em silêncio. No altar, o básico: imagem do santo ou estampa, uma vela verde substituída semanalmente, um copo com água, trocado toda segunda, um papel com o nome dos familiares ou da pessoa a proteger. Dizem que enquanto o altar estiver ativo, nenhum mal entra na casa. E que o primeiro a saber de uma tragédia é sempre São Judas, e por isso ele pode evitar. Assars, São Judas e o oculto. Alguns ocultistas modernos associam São Judas Tadeu a figuras da tradição mágica como Thoth, o escriba egípcio, ou até Mercúrio, o mensageiro dos deuses. Isso porque Judas Tadeu, segundo escritos apócrifos, era versado em palavras de poder e teria aprendido segredos diretos de Jesus. Na tradição da Goetia, há quem o vincule ao arquétipo do espírito conciliador, o que anda entre 2 mundos, que sabe negociar entre luz e sombra. Em algumas casas de Umbanda, ele aparece como guia espiritual de linha cruzada, especialmente nas sessões de cura e abertura de caminhos. Seu sincretismo com Oxumaré não é apenas de simbolismo. Ambos lidam com transformação, renovação, riqueza e fluidez. Mas a oração de impacto. Você chegou até aqui, e agora é hora de entregar. Abaixo, a oração mais usada por quem está à beira do abismo. Recite com fé. E cuidado, ela não deve ser dita levianamente. Rabihasu. Oração poderosa a São Judas Tadeu, das causas perdidas. Glorioso São Judas Tadeu, apóstolo e mártir fiel, amigo de Jesus, escudo dos desesperados, meu clamor te alcança hoje, no momento do desespero. Eu te suplico, com o coração ferido e a alma cansada, vem a mim com tua luz, tua compaixão, tua espada invisível. Quebra as correntes do impossível, abre as portas que se fecharam, toca os corações que endureceram e afasta as sombras que me perseguem. São Judas, advogado das causas perdidas, recebe minha promessa, minha vela, minha oferenda. E se fores por mim nesta batalha, eu te honrarei, eu te louvarei, eu divulgarei teu nome. Amém. Conclusão. Quando o fim está perto, ele começa. São Judas Tadeu não caminha com os vencedores. Ele caminha com os caídos, com os esquecidos, com os que choram escondido. Mas se você o chamar com fé, se você prometer e cumprir, se você tiver coragem de entregar tudo, ele virá. E quando São Judas Tadeu chega, o impossível perde o nome. Se você sentiu algo nesse vídeo, curta, compartilhe e comenta. Qual milagre você precisa? Qual promessa você faria? Nos vemos no próximo vídeo e até lá, que ele caminhe contigo, mesmo nas trevas.